Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E nessa semana, no episódio de hoje, quis trazer 3 filmes diferentões que eu assisti esse ano. Escolhi os 3 mais bizarrinhos. E olha que eu vi muita coisa estranha. Cada um deles é de um gênero diferente, tá num streaming diferente e vai apetecer um público diferente. Mas eu queria falar deles em algum momento e daí nesse episódio. Um é uma comédia pastelão, o outro é um body horror e o outro é um clássico meio surrealista. Então vamos começar. Iniciando pela comédia pastelão, que é o filme mais acessível desse episódio, talvez é o que tenha mais apelo para o grande público. Eu tô falando de Duas Tias Loucas de Férias, ou no título original, Barb and Star Go to Vista Del Mar. Eu tenho sotaque puxando R, até mesmo falando inglês, né? É uma comédia norte-americana com a Kristen Wiig e a Anna Múmulo nos papéis principais das amigas inseparáveis Barb e Star do título. Como já disse, elas são amigas inseparáveis desde sempre e toda vez que elas conversam ficam contando as mesmas histórias da juventude. Daí elas meio que têm uma crise achando que já passaram pela melhor parte da vida e não tem mais novas histórias para contar. Quem nunca passou por isso, né? Decididas a mudar isso, elas vão passar as férias num resort e aí acontece 1000 coisas. Esse filme, ele é doido no sentido das coisas serem absurdas, mas funcionarem por causa do conceito do filme. Tem uma super vilã, mega caricata, que também é a Kristen Wiig, e ela quer destruir a cidade do resort porque sofria bullying na escola. Daí, as duas amigas do título acabam indo parar no meio desse plano e elas se envolvem com o personagem do Jamie Dornan, que é meio que um capanga da vilã, e ele é todo bobão, apaixonado, meio besta, e ele canta, e é maravilhoso, e é bizarro, enfim. O filme ele já não se leva a sério desde o começo, e pra você gostar dele, você tem que entender esse conceito, entender que ele é absurdo. No fim dos 3 episódios que eu vou falar aqui hoje, esse foi o que eu menos gostei. Eu acho que ele poderia ser maior, ele poderia ser mais exagerado. Tem algumas partes que eu achei meio comedida até. Mas eu gosto bastante desse estilo de comédia que não se leva a sério e tem zero compromisso com a realidade. Foi um filme bem legal, assim, pra descansar a cabeça, pra passar o tempo, e eu recomendo pra isso. Duas Tias Loucas de Férias é um filme de 2021, o único do episódio de hoje que não foi dirigido por uma mulher e ele tá disponível no catálogo da HBO Max. Agora vamos entrando pra parte diferente na real desse episódio. Eu quero falar de Titane, um dos grandes lançamentos no MUBI no começo desse ano. Venceu Cannes ano passado, é um filme que causa um furor por onde passa. E como falar dele sem dar nenhum spoiler é difícil. Mas também é legal assistir ele não sabendo de muita coisa, então eu vou tentar me manter misteriosa aqui. Antes de eu assistir, eu li muito por cima algumas sinopses e impressões do pessoal que já tinha visto. E eu achei muito curioso porque eu vi umas 3 sinopses muito diferentes. A galera não parecia estar falando do mesmo filme, eu vi algumas pessoas falando as impressões gerais, assim, sem spoiler. E parecia que cada um tava falando de um filme diferente. E eu fiquei, nossa, o que está acontecendo? E agora que eu assisti ele, eu posso falar com segurança que todas as sinopses e impressões estavam certas, de uma maneira ou de outra. Titane é um filme Transformer, com perdão do trocadilho. A história dele muda drasticamente umas 2 vezes ao longo das 2 horas de duração. E no final, ele acaba sendo uma narrativa de autodescoberta, quase um coming of age, com os detalhes do cinema de horror. Do jeito que o pessoal falava, que tinha cenas chocantes, eu tava pronta pra presenciar coisas muito piores. Assim, ele é um filme violento, ele tem cenas estranhas e nojentas que causam desconforto. Não é um filme pra quem tem o estômago fraco, porém eu tava tão envolvida na história que nada disso me incomodou. Que algumas coisas às vezes me incomodam quando é gratuito demais. Aqui eu não achei nada gratuito. Tudo ajuda pra história e eu fechei o olho acho que 1 ou 2 vezes que eu fiquei com nojo. Mas no geral, achei tudo ótimo, sabe? Tudo fez muito sentido com a narrativa. Amei o desenvolvimento, amei as mudanças que tem ao longo do filme.
tem umas coisas muito desconfortáveis que eu ficava, mano, pra quem eu tô torcendo? Mas no final eu gostei muito, foi uma experiência ótima, assim, foi uma das melhores experiências com o cinema que eu tive esse ano. E o filme ele tem muitas leituras bem interessantes e diferentes. Eu lembro que quando saiu, só se falava disso no meio cinéfilo. Eu conversei com umas 4 pessoas e cada uma teve uma interpretação diferente. Foram conversas muito boas que me fizeram prestar atenção em coisas distintas. É daqueles filmes que ele vai ficar na sua cabeça de um jeito bom. Mas para não falar que eu não dei nada de sinopse, vamos lá, vou tentar. A gente vai acompanhar uma jovem, a Alexia, que ela sofreu um acidente na infância e ela tem uma placa de titânio na cabeça, daí a origem do título do filme. Ela tem muitas questões, mas o principal que dá pra perceber desde o começo é que ela tem dificuldade de estabelecer e manter relações humanas. Quase como se ela tivesse se tornado uma máquina. E é daí que começa a história e se desenrola uma loucura atrás da outra ao longo de menos de 2 horas, que é sempre bom lembrar, né? Filmes que se mantêm com uma duração ok, que faz sentido. Titanic está disponível com exclusividade no MUBI e se vocês quiserem 30 dias grátis para testar o streaming, vou deixar um link na descrição do episódio, mas também tem na bio do nosso Instagram. Para finalizar esse programa, vamos para um ícone da vanguarda vintage que é As Pequenas Margaridas, de 1966. Esse filme ele faz parte do cinema novo tcheco. Cinema novo, Nouvelle Vague, New Wave, são todos nomes distintos para movimentos semelhantes que ocorreram nos anos 60 em diversos países. Cada lugar tem a sua particularidade, mas existem características que são comuns a todos, como, por exemplo, uma preocupação em retratar a vida real de uma maneira mais crua e menos idealizada, e usar os filmes para tecer críticas e denúncias, focando em eventos cotidianos. As Pequenas Margaridas é uma obra meio experimental, meio surreal, mas em menos de 90 minutos consegue passar uma mensagem poderosa. A gente vai acompanhar 2 jovens que elas resolvem testar os limites do socialmente aceito nos seus círculos. Elas acreditam que o mundo está corrompido e não adianta se comportar, então elas vão causar o caos completo. É isso, não tem muito uma história, é mais um compilado de traquinagens e transgressões que vão escalando e no final servem para tecer uma crítica à sociedade da época. Crítica essa que pode facilmente ser transposta para os dias de hoje, né? Que coisa. Ele é o mais curto da lista, mas também é o filme mais difícil, porque tem muita coisa que não é sobre entender, é sobre sentir. Ele é um filme muito experimental, quase surrealista em alguns momentos. Ele brinca muito com a linguagem, ele brinca muito com as cores, com as técnicas de filmagem. É uma viagem, gente. Tem que aceitar que você tá vendo um filme conceitual e ir. Eu adoro essas bizarrices vintage. É muito bom sair do cinema hollywoodiano e ver o que estava acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Principalmente da galera independente, que não tem as amarras do estúdio e era loucura mesmo. As Pequenas Margaridas tá disponível no Filmica, que é um streaming parceiro desse podcast. Por apenas R$120 anuais ou R$19,90 por mês, você tem acesso a um catálogo cheio de pérolas subestimadas como esse filme. Bom, eu espero que tenham gostado desse episódio, foi breve, porque todos esses filmes eles são experiências que precisam ser experimentadas e sentidas. Eu preciso falar deles porque se não falar ninguém sabe que existe, ou até sabe, mas não tem interesse, não sei. Eu espero ter acendido uma fagulha de curiosidade na mente de vocês e que vocês vão assistir algum desses filmes, porque eu recomendei, sei lá. Comenta lá no nosso Instagram, @filme.da.semana, se você já viu algum desses filmes ou se você assistiu porque eu comentei. Também a gente tem um e-mail, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, caso você queira mandar qualquer tipo de mensagem, fico feliz. E esse e-mail também é uma chave Pix, caso alguém queira fazer alguma colaboração financeira com o nosso trabalho, que é independente, né? Não ganhamos nada por isso. Mas qualquer quantia eu vou ficar feliz. E se não der pra doar também, tudo bem. Vai ter podcast toda semana mesmo assim. Beleza? Então, até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.